Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos juntos, mais um estudo, né? E eu quero agradecer pela tua vida, por você abrir a sua casa e nos receber aí, né? Pelo nosso canal. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Vamos falar com Deus nesse momento e assim estaremos entrando no nosso estudo neste dia, amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, diante da tua presença nós te louvamos, ó Deus querido, pela oportunidade, ó Pai, de adentrarmos a este lar, Senhor amado, e podemos, ó Deus querido, compartilhar a tua palavra, que é viva, ó Deus querido, Pai amado, e eficaz, essa palavra que nos traz vida, ó Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, conduza-nos, ó Pai, em tudo aquilo, Senhor, que nós temos preparado. Nós sabemos, ó Deus querido, Pai amado, que somos homens e somos limitados, mas eu creio na revelação do teu Espírito sobre as nossas vidas, e que o Senhor há de trazer, ó Pai querido, algo poderoso para a vida desta irmã, para a vida deste irmão, ó Deus querido, ó Pai bendito, porque verdadeiramente a tua palavra não volta vazia para ti, mas antes ela faz aquilo que te apraz, ó Deus, e o Senhor preparou este dia, este momento, ó Deus querido, para juntos, ó Pai, nos alimentarmos daquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, receba glória, honra e louvor, é o que te pedimos e te agradecemos, amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar de Provérbios capítulo 13, né? E tem muita coisa boa aqui, né, irmãos? Esses provérbios que a gente está entrando aqui são os provérbios de contraste, né? Desde do capítulo 10 para cá, e tem sido coisas assim edificantes para a nossa vida. E eu creio que hoje não será diferente, né? Estamos motivados naquilo que o Senhor tem trago de revelação para a nossa vida, né? Isso é expectativa, vamos pelas expectativas para hoje, né? A gente sempre passa para os nossos irmãos, presbítero Daniel, deixa aí. A minha expectativa primeiramente, a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. A minha expectativa para o curso, a aula de hoje, né, que a gente vai estar ministrando aqui, pelo Espírito Santo de Deus, é que você entenda que a semente é a coisa mais preciosa que um homem tem. A semente, quando a gente fala de semente, a gente não está falando da plantação que você quer fazer em casa, né? Entrou na onda agora da quarentena, as pessoas plantando dentro de casa, fazendo horta, aquela coisa toda, até alho plantando em casa. Sem indireta não, né, meu velho? Não, não é indireta. Mas entrou e aí é uma coisa muito legal, mas não é dessa semente que a gente está falando. A gente está falando da semente do que a gente planta ao falar, do que a gente planta ao dizer, do que a gente planta ao olhar, ao pegar, ao agir. Essa semente é muito importante na nossa vida, principalmente na vida do cristão. Então eu quero que você entenda que a semente é um princípio do reino. E conforme a gente planta, a gente também vai colher. Que Deus te abençoe. Pastor Adil, o senhor também está plantando horta também? Mas isso aí ainda não chegou o meu tempo para isso não. O pastor Adil está fazendo mesa. Mesa, meu trabalho é outro. Mas a expectativa é com que essa palavra, ela possa não ser só uma palavra, ela possa produzir algo que faça a gente
repensar, a gente ter mudanças de hábitos. Porque, como foi falado, realmente é uma semente. Uma semente, ela plantada, ela cresce e depois dá frutos. E a minha expectativa nesse dia é com que essa palavra, ela de fato também encontre uma morada no teu coração. Porque uma palavra, como eu falei, uma palavra falada, ela é apenas uma palavra. Mas uma palavra guardada, ela se transforma em algo que traz um potencial crescimento. E eu tenho a convicção de que você, a sua família, filhos, esposa, esposo, todos buscam, é uma tendência nossa, né? Ser humano busca crescimento. Quer crescer? Se entregue à palavra de Deus e deixe Ele agir na tua vida. Aleluia. Então, queridos, nós vamos fazer como temos feito, né? Como são provérbios de contraste, são salteados, nós vamos fazer a leitura do Provérbios e depois nós vamos, né, buscando, pincelando alguns versículos aqui para a gente poder trabalhar, né? Provérbios capítulo 13, versículo 1, está escrito assim, queridos: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvido à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia a sua palavra conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Prosseguindo, verso 8, está escrito assim: o resgate pela vida de alguém são riquezas que ele tem, mas o pobre não corre risco de ser ameaçado. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm aos que rejeitam a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza dos pecadores é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Amém, queridos? Como a gente falou, né, a gente vai saltear algumas coisas. Nós falamos muito sobre filhos sábios, sobre guardar a instrução. Então, eu vou pular esse versículo primeiro, né? Porque a gente já conversamos bastante sobre isso. Pegamos as aulas anteriores, não sei se os irmãos queiram fazer alguma colocação nesse
nesse versículo 1, ficam à vontade, tá, irmãos? Para a gente poder, né, debater, conversar sobre isso. Mas a gente falou muito sobre a questão do filho sábio, a questão de ouvir o seu pai, né? De dar ouvido. Foi muito, como a gente pode falar, foi bem explorado. Essa é a palavra. Então eu quero falar aqui do versículo 2. Né? O Salomão vai escrever assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Ou seja, o Salomão está dizendo que do fruto da boca, né? Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Tiago, ele vai falar sobre o poder da língua, né? Tiago, capítulo de número 3, versículo 6. Ele vai falar sobre o poder da língua. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de colher o bem porque falamos ou murmuramos, né, demais. E nós não damos graças a Deus por aquilo que nós temos. Porque a verdade é que nós precisamos aprender a dar graças, né? Eu sempre me reporto a essa passagem. Se a gente for em Lucas capítulo 9, a gente vai ver ali uma grande multidão e os discípulos preocupados para que Jesus dispensasse aquela multidão para que eles encontrassem hospedarias e onde se alimentar. E Jesus vira para eles e diz assim: ó, dai voz de comer. E eles disseram: mas não temos dinheiro para isso. Mas encontraram lá 5 pães e 2 peixinhos. E você para analisar, eram 5 mil, quase 5 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. E o único gesto de Jesus com aqueles pães, com aqueles peixes, foi agradecer, dar graças. E o maior problema hoje é que às vezes a gente não desfruta do bem porque a gente não guarda a nossa língua. E a gente murmura daquilo que a gente tem. Ou seja, se eu não aprendo a dar graça no pouco, nunca eu serei colocado sobre o muito, porque é princípio. Jesus fala assim: se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então esse versículo, ele falou ao meu coração. E o contraste dele vai dizer que: mas os infiéis só desejam a violência. Por quê, irmãos? Porque a infidelidade nos tira da direção, né? E onde entra, né, o eu. A infidelidade, ela nos tira da direção de Deus. Ela nos tira de quem é Deus para a nossa vida. E aí entra o quê? O eu. Então eu me torno infiel. E tudo que eu faço, ou seja, todas as minhas movimentações, elas são para me satisfazer. São para me satisfazer. Então quando eu não tenho uma fidelidade a Deus, certo? Eu acabo me fartando, ou seja, de violência. Por quê? Porque eu tenho que ganhar no grito. Eu tenho que ganhar na marra, né? Então, pode falar, pastor. A gente tem falado agora sobre a murmuração. A murmuração ela tem uma particularidade. A murmuração ela gera o sentido ou o sentimento de desconfiança. Porque quando eu murmuro, eu começo a desconfiar daquilo que havia sido proposto. Porque se eu de fato tivesse a convicção do que foi proposto para mim, eu não murmuraria. Isso é fato. Prova disso é que quando o povo estava no deserto, o chamado, o que foi ofertado, o que foi falado é que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. No meio do caminho, o que acontece? Está demorando. E cadê a terra? Cadê a terra? Cadê a terra? Começa-se a murmuração. Ao ponto do povo dizer: é melhor que estivéssemos lá, porque lá tínhamos cebola, do que desfrutar daquilo que Deus tem proposto. Eu quero chamar só a atenção para esse ponto, porque murmuração, além de tirar a convicção do que Deus tem preparado para nós, isso gera uma ruptura no nosso relacionamento com o Senhor. Porque quando eu murmuro, eu desconfio de quem Deus é. É como se eu estivesse dizendo: não, o Senhor não tem tanta autoridade assim. O Senhor não tem tanta coisa assim. Porque se de fato eu compreender que a murmuração ela é uma rachadura no relacionamento, eu vou conseguir compreender que isso não pode fazer parte da minha vida. Sim, e quando a gente murmura, é um ato de ingratidão de tudo aquilo que Deus é na nossa vida. O pastor citou algo interessante, né? Quando Deus envia os espias, aqueles homens voltam de lá dizendo que, porque a terra
tem gigante, né? Enquanto Josué e Caleb estavam dizendo o quê? Estavam dizendo, não, a terra é boa, nós vamos entrar, nós vamos possuir, o Senhor vai nos dar a terra. E Josué e Caleb, Deus se agrada deles. Por quê? Porque embora eles viram os mesmos gigantes, eles viram as mesmas dificuldades, eles confiaram no Senhor, a ponto de Caleb dizer, se o Senhor se agradar de nós, certamente nos dará esta terra. E o que acontece? Então, o fruto da boca, irmãos, muitas vezes a gente usufrui do fruto da nossa boca. E a gente está esperando, a gente está orando, a gente está pedindo alguém para orar pela nossa vida, mas tudo que a gente está colhendo muitas vezes é do fruto dos nossos próprios lábios, porque nos tornamos ingratos em tudo daquilo que Deus é para a nossa vida. Essa violência que Salomão fala, né? Ele diz que os traiçoeiros, os infiéis, eles só desejam violência. Eu acredito muito que ele está colocando a violência não simplesmente no fato de eu agir violentamente contra uma pessoa, mas de eu violar uma lei ou uma regra. Os pastores falaram muito sobre a questão da murmuração. E a murmuração, quando você é um murmurador, você está infringindo uma lei do Senhor. Você está infringindo uma regra do Senhor. Assim como o povo no deserto eles fizeram. Deus tinha uma regra para eles, somente a mim adorarás. Quando eles começaram a ver, no episódio de Êxodo, capítulo 33, que Moisés sobe, demora muito a descer, o desejo deles, a infidelidade deles ao Senhor, começou a torná-los pessoas a violarem. O pensamento deles foi, qual é o primeiro pensamento? Temos que fazer um Deus para nós. Então ali eles começaram a agir de violência contra aquilo que Deus desejava. Essa violência é uma questão assim, o que eu quero, o que eu desejo, mas está distante. Como eu vou fazer para consegui-lo? Eu vou destruir qualquer regra. Eu vou ser violento com aquilo que me colocam, que é o certo. Eu não vou ter limites, isso aí, eu vou ser um cara sem limites. Sim. Então, Salomão ele diz, cara, a pessoa que é boa, ela planta e ela é recompensada por aquilo. Mas quem é infiel, ele viola todo tipo de regra. Ele viola todo o tipo de colocação que é dada para ele, todo tipo de lei. Para quê? Para ele chegar no que ele deseja. Por isso que não entenderam a movimentação quando o próprio Deus se fez carne, né? E eles esperavam o quê? Alguém que conquistasse através da força, do braço, da espada, do exército, e não através do quê? Do amor, da justiça, né? Da justiça que provém do reino de Deus. Então a gente vê isso, que os homens vão infringindo isso por causa da sua infidelidade, né? Infidelidade a Deus. E no versículo 3, só a primeira parte do versículo 3, ele vai dizer assim, ó, quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida. Então essa coisa da língua, da murmuração, do falar, ela está muito ligada à prosperidade e a crescimento para a nossa vida. Sim. Certo? Tanto no âmbito assim, de recursos materiais para a nossa própria vida, quanto para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque se eu ando murmurando, se eu ando reclamando de tudo, eu vou ficar num estágio muito raso. Por quê? Porque eu sou ingrato a tudo que Deus tem feito através da nossa vida. Precipitação, ela sempre foi um sinal de falha. Precipitação sempre foi um sinal de desconfiança. Porque toda vez que a gente se precipita, a gente não está dando chance ao outro lado ou de concluir um pensamento ou de terminar uma tarefa. Porque prova disso, isso me leva muito a algumas cenas e fatos que às vezes a gente já se deparou ao longo da nossa jornada. Já viu quando você vem com um pensamento, que você começa a falar uma coisa para a pessoa, não, peraí, já sei o que você vai dizer. Ela pressupõe o que ela acha, ela fala e no final, mas não era isso que eu queria te dizer. Só vim aqui para te dar um abraço, mas um rancor, um certo ressentimento, já leva a achar que você foi ali para criar uma contenda. Isso me chama muita atenção do que o versículo fala, que o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Não se precipitar. É muito importante, por isso que o salmista vai dizer, Senhor, ponha guardas na saída da minha boca, né? Ponha guardas, certo? Para o Senhor guardar a sua boca, porque isso é tremendo, irmãos.
Isso é fato. A gente vai ver quando Elias é enviado para a casa da viúva. Deus já tinha dado ordem à viúva. E qual foi a resposta dela? Né? Às vezes a gente até diz, né? Às vezes a gente até diz assim, da água é mole. Da água não era mole, irmão. Porque era 3 anos sem chover. A água também era escassa. Mas o limite dela, de fé talvez, da água, ela conseguia dar água. Mas quando Deus requer algo além da vida dela, então ela faz o quê? Ela começa a murmurar. Ela diz assim, não, o que eu tenho aqui para me comer com meu filho e depois morrer. E muitas vezes a gente se precipita quando Deus está requerendo algo além de nós. Mas quando Ele requer algo de nós, irmãos, muitas vezes Ele tira coisas que nos prendem. Para quê? Para que a gente avance mais. E a gente não entende a movimentação. Por não entender a movimentação, a gente acaba murmurando. E quando a gente murmura, a gente sai do propósito. E quando a gente sai do propósito, a gente deixa de ser abençoado. E assim, a gente precisa entender. E quando a Bíblia fala de vida, irmão, de conservação de alma, ela está falando de algo muito além do que é terreno. É algo que é transcendente ao que a gente pode conquistar aqui na terra, né? Então o infiel, ele luta para isso. Ele vai buscando o quê? Ele vai violando todas as coisas para quê? Para alcançar os seus objetivos. Mas perde o quê? Perde a sua própria vida, né? Dando um salto aqui, o versículo de número 5, né? Irmãos, fica à vontade, tá? Quiser saltar aí, eu marquei ali o número 4 também, mas a gente já falou do preguiçoso, né? A gente já falamos aqui, só buscar algumas aulas aí atrás que você vai ver, né? O versículo 5 diz assim, o justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra, né? E desonra. Irmãos, o justo, ele odeia a mentira. Irmãos, e a Bíblia leva a gente lá para o livro Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus, ele é bem muito enfático, né? Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Então, irmãos, na vida de um servo de Deus, de um homem que caminha segundo a luz da palavra de Deus, irmão, ela não pode ter a mentira. Isso não é uma coisa comum. Às vezes a gente leva isso de uma forma muito, uma mentirinha. Irmãos, a gente tem que entender que se a gente quer viver em justiça, a mentira não pode estar nos nossos lábios, até porque ela tem um pai, né? E nós também temos um pai da verdade, um pai que é justo, que é fiel e zela pela sua palavra. Jesus vai dizer que seja a nossa palavra sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então a gente precisa entender isso e tirar isso da nossa vida. Porque às vezes a gente ouve pessoas dizer assim, né? Mas foi uma mentira por uma justa causa. Será que existe mentira por justa causa, irmão? Não existe mentira por justa causa, né? Essa é a grande verdade. Porque o justo, na verdade, ele odeia a mentira, certo? Por quê? Porque isso faz mal para ele. As trevas não habitam na luz. Essa é a grande verdade. Na verdade, não existe pecado por justa causa, né? Não existe. Eu cometi... a gente erra muito nessa questão. Estou dizendo as pessoas, né? Sim, a gente erra muito nessa questão, o ser humano. Por que você fez isso? Mãe, porque ele não me deixou fazer aquilo. Por que você bateu no meu irmão? Porque ele bateu primeiro em mim. Adão, por que você pecou? Porque Eva me deu foi a mulher que tu me deu, Eva. E aí, a serpente. Então, isso já é um costume do ser humano, querer se desculpar. E, assim, a gente tem que entender que quando Salomão está falando aqui de um homem honesto, ele não está falando da honestidade que eu e você conhecemos, mas ele está falando do coração sábio, do coração que se volta para Deus, do coração que, mais uma vez, a gente vai falar sobre andar em justiça. Então, é um coração que leva a justiça, que anda em juízo diante de Deus. Um homem desse, ele se envergonha do seu pecado. Uma coisa que está difícil hoje em dia, se arrepender e se envergonhar do seu pecado. Eu não sei onde eu li, mas eu li isso em umas redes sociais essa semana aí, que um irmão nosso falou assim, como a gente vai fazer as pessoas se arrependerem
daquilo que elas acham que é certo. Porque está se tornando meio que já estatal o pecado na vida de algumas pessoas e elas não acham mais que aquilo é certo. Por isso ela não acha que a mentira é errada. Por isso ela não acha mais que trair, que sair do casamento é errado. Aquilo dali já é certo. Por quê? Porque ela tem um motivo para tornar aquilo dali certo. Quando na verdade não existe um motivo para tornar algo que é errado certo. Sim. Assim, a palavra do Senhor ela é tão... Ela tem um conteúdo, ela tem um peso tão importante para a nossa vida, porque de fato a nossa sociedade ela tem tomado um rumo em que faz a gente achar, ou melhor, a gente começa a entender que as inversões de valores são normais. São normais. Mas o que me despertou muita atenção nesse versículo foi a primeira parte que diz que o justo aborrece a palavra de mentira. O justo nada mais é do que uma das características do nosso próprio Deus. Deus é justo. É justiça. E nesse momento é como se o homem tivesse voltando à essência, voltando aos primórdios, à sua criação, à nossa criação, porque nós fomos criados pelo próprio Deus. E o ideal é que nós venhamos a detestar, abominar a mentira. Mas a gente tem que também deixar um pouco de hipocrisia e começar a cortar muitas das vezes na nossa carne. Porque existem pessoas que detestam a mentira quando não convém. Mas quando a mentira ela começa a trazer benefício, não, isso aí é como foi falado, é uma mentira agradável, uma mentira santa. Não, Deus não vai levar em consideração. Mas se nós queremos ser justos, como o início do versículo ele fala, nós não podemos abrir mão. O que é certo, o que é errado. Você quer prova disso? Parece algo bem curioso, a gente já falou isso em outras escolas aqui há alguns tempos atrás. Vamos no sacolão e vamos experimentar se a uva está doce. O que a gente costuma fazer? Não, mas você precisa comer precisa comer o cacho de uva. Mas o argumento é de que nós venhamos a comer mais. Afinal de contas, ali nós cometemos 2 delitos, um furto e ainda mentimos, porque estamos não só satisfeitos com a resposta de uma, estamos comendo mais para saber a contraprova. E a palavra é essa, claro, você não vai sair preso daquele lugar, não é isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de que a justiça, ela não só faz parte da nossa vida em grande escala, mas também nas pequenas escalas. Tudo começa no primeiro degrau, né? Tudo começa no primeiro degrau. É por isso que a gente fala que isso a desconstrução ela vem de baixo, de dentro de casa, né? É de dentro de casa. É quando chega o cobrador e a gente vai falar para o filho assim, fala que eu não estou em casa, né? Então então tudo vai gerar para isso, né? E achando que isso, então o Salomão ele diz assim, o justo é andar em justiça, irmão. Por quê? Porque a gente serve a um Deus justo. Pecar, irmãos, isso a gente é pecador. Agora, viver de mentira é um erro gravíssimo para a nossa vida, né? E hoje a gente vive um tempo de muita mentira, de muito engano, né? De uma mentira, por isso que a gente vê o índice, né? de depressão, de muita... Por quê? Porque as pessoas vivem na mentira. E num dia que vem à tona a verdade, eu me tranco em si próprio. A casa cai. Então eu tenho que andar em justiça, porque o meu Deus é justo. O meu Deus é justo. Então as pessoas hoje estão vivendo de uma maquiagem, né? Então eu sou isso aqui e na verdade eu não sou. Eu sou e não sou. Então, cara, a gente tem que ser transparente. É o versículo de número 7, né? O próprio Salomão aqui, a gente vai soltar para o 7 agora, mas o próprio Salomão vai dizer aqui no verso 6, vai dizer assim, a justiça guarda o que anda em integridade. Ou seja, andar em integridade é não se rebaixar, é não sair para quê? Para você se justificar em alguma coisa. Então, o próprio Salomão vai dizer isso, e quando ele fala de integridade, a gente lembra de quem? A gente lembra de Jó, que agradava. Então o homem pode conseguir, irmão, sim. Vivendo uma vida íntegra. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade que
estão tentando desconstruir. Né? Que o homem, não, mas nos tempos que a gente está vivendo, não. Aí eu vou ter que fechar um negócio, eu tenho que falar uma mentira? Irmão, querido, ande em justiça, e o Senhor se agradará de ti. Quem deu testemunho de Jó não foi o vizinho, quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Certo? Foi o próprio Deus. E o problema é que a gente quer agradar a quem está à nossa volta. A gente está se tornando prisioneiro de pessoas. Então a gente vai vivendo uma vida de mentira, de engano, porque a gente se tornou fiador de alguém, entendeu? Se tornou fiador, e a gente está preso àquilo ali. Então a gente não tem coragem de falar a verdade, e a gente vai carregando isso na nossa vida. Vamos vivendo de uma mentira. E quando as pessoas hoje são confrontadas, por tão estar acostumadas a viver numa mentira, elas se sentem contrariadas. Fala. Eu ia colocar um exemplo, é muito bobo, muito simples, mas é um exemplo muito real nos nossos dias. Eu estava outro dia com a minha esposa sentada num sofá, a gente estava mexendo numa rede social, eu estava ensinando ela a mexer em algumas coisas da rede social dela, e ela falou assim, olha, nossa, como essas pessoas são bonitas. Aí eu falei, mas a maioria delas usam um filtro na hora de tirar uma foto. Ela falou, que filtro? Eu fui lá e expliquei para ela a função dos filtros que existem no Instagram. Ela falou, mas é assim que as pessoas estão ficando tão bonitas. Eu falei, não, ajuda muito, mas realmente o filtro, ele dá uma outra característica. Então, cada vez mais o Instagram está se tornando uma rede social que vende coisas, sim, que vende imagens, vende sonhos, né? Ele vende aparência. E cada vez mais as pessoas querem se parecer umas com as outras. Nessa brincadeira que a gente estava lá em casa, lá conversando, eu falei com ela sobre uma reportagem que eu vi, que um certo jornalista, ele fez uma reportagem com 10 mulheres. E se você olhar a cara das 10 mulheres blogueiras, eu não lembro o nome delas, as 10 têm o mesmo tipo de nariz, o mesmo tipo de orelha, o mesmo tipo de pintagem de cabelo. Se você olhar as 10, parece que são 10 pessoas, é uma mesma pessoa, só que vivendo em fases diferentes. Por quê? Porque é uma imagem. Então, hoje, para a pessoa se achar bonita, ela tem que vender aquela imagem. Sim. Então, quando o pastor falou, tem gente que está se vendendo a alguém, muitas das vezes a gente Sim. não se percebe disso. Mas a gente está se vendendo verdadeiramente, a gente está vivendo uma mentira. Quantas pessoas alugam coisas, compram coisas que não podem pagar para tirar uma foto, fazem viagens, para tirar uma foto, para poder postar numa rede social, porque ela precisa vender. Porque o ser dela precisa dizer para todo mundo que ela está bem. Isso aí. E é muito triste isso, né? O versículo 7, não sei se vocês vão querer comentar, ele vai dizer, né? Uns se dizem ricos sem ter nada, né? E outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O pastor Adi chegou até a salientar esse versículo 7. Né? Por quê? Porque vivem numa mentira. Né? E o maior problema hoje é que as pessoas elas acabam se fascinando com essa mentira. E a gente vê uma galera se perdendo, né, por estar fascinado com uma vida mentirosa. Eu queria fazer uma conexão nesse versículo 7, que ele me chamou muita atenção. Sim. Também, porque a gente vai vivendo uma mentira sem viver a verdadeira realidade que Deus quer para a nossa vida. E eu quero fazer uma conexão com a parábola do rico e do Lázaro. Sim. Né? O rico pensava que ele tinha tudo, na verdade ele não tinha nada. E Lázaro, ele se achava que era pobre, se achava que não tinha nada, mas foi recebido pelo Senhor. E, inclusive, semana passada a gente falou sobre Sim. A gente falou, né, sobre o rico e sobre o Lázaro. Então, o que isso torna na vida das pessoas? Hoje a gente tem dado muito valor às coisas materiais, tem se vendido a elas. E pensando que cada vez que a gente conquista, a gente tem mais. Bem na verdade, algum dia, o Senhor das nossas almas vai chegar para a gente e vai falar assim, louco, se eu te pedir essa noite a tua alma, o que você vai dar em troca? Eu só destaquei, a questão só da aparência, para a gente poder fazer uma correlação e ver como que às vezes a gente se engana no nosso julgamento. Sim. Se esperava um libertador, falando de Cristo, onde Isaías diz que ele não era belo, não tinha formosura, não era aquilo que o povo esperava.
Se esperava um grande profeta, me aparece um homem vestido de pele de animais, Sim. comendo uma comida que não era apropriada, andando num lugar totalmente diferente do habitual. Perceba que muitas das vezes a gente espera tanta coisa, mas a gente romantiza como elas virão, que quando elas vêm a gente não percebe que veio. Então eu queria só chamar a atenção de que a aparência, ela nunca foi um pré-requisito para o reino de Deus. Pelo contrário, Deus, ele, quando nos olha e nos sonda, ele olha o nosso potencial, ele olha qual é a nossa essência, se é que está mais próxima dele, se aquilo que ele enxerga na nossa vida, existe de fato o aprendizado, querer aprender e a voluntariedade para servir, e não a aparência. É porque a aparência, ela atrai as coisas para mim. A aparência, ela vai trazer para mim os holofotes para mim. E na verdade o que Deus quer não é que os holofotes se viram para mim, os olhos se viram para mim, mas quer que os olhos se virem para Ele. Por isso que, como o pastor citou aqui, João Batista veio vestido de pele de camelo, lá no deserto, mas pregava o quê? A verdade. Doía? Doía, né, irmão? Mas pregava a verdade. O cara virar e falar assim, ó, você é adúltero, hipócritas, raça de víbora, irmãos, e aí vai falar, mas aí, pera aí o povo vai embora. E a Bíblia diz que as multidões iam ter com ele no deserto. As multidões, e hoje, infelizmente, que a gente não pode viver uma mentira, né? A gente tem que viver uma verdade. Muitas vezes isso é trazido para dentro do nosso púlpito. Eu não vou falar porque senão o que vai ser? Tu está me entendendo? Eu tenho que ter... o que bate lá, bate aqui dentro, né? Então, eu não posso. Eu não posso falar de adultério porque o irmão... irmão, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. A verdade que tem que prevalecer. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele não trabalha com mentira. Ou seja, seja transparente, seja o que você é, e em ti vai reverberar o Espírito Santo de Deus, e todos quanto olharem para você, vão ver você, o homem que você é, e vão ver que tudo aquilo que tem sido promovido na tua vida, não é pela tua capacidade, mas é por aquele que habita em você. Entendeu, irmãos? A gente precisa fugir dessa mentira. O pastor Di falou uma coisa que é a romantização, né? Aquela coisa do muito bonito, né? O cinema vendeu por vários anos pra gente aqueles casamentos agridoces, né? Aqueles casamentos assim bonitos daquele casal que dançava na chuva, aquela coisa tão perfeita. E aí a gente se encanta tanto com essa romantização que quando a gente chega na realidade a gente não consegue suportar. Aí a gente diz assim, incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de desejos. Não, poxa, ele quer ir para um lado, não quer ir para o outro. Não, na verdade você romantizou alguma coisa que não era real. A mesma coisa, o pastor estava falando agora sobre a pregação que nós fazemos no nosso púlpito. Durante muitos anos, irmãos, isso é preocupante. A gente tem romantizado um Jesus que não é real. Sim. A gente tem pregado um Jesus que não está na palavra, um Jesus que não está na Bíblia. A gente tem pregado um Jesus que aceita tudo, que perdoa tudo quanto é tipo de coisa. Que aceita a gente se comportar da maneira que a gente se comporta e da mesma forma ele vai nos levar para o céu. E não é verdade. Isso não é a verdade. A gente prega um Jesus, uma Bíblia, na verdade a gente fala sobre a Bíblia de uma forma que ela não é real. E isso é perigoso, porque a gente fala muito de geração mimimi, de geração muito fresca, essa coisa tão que não pode ouvir a verdade. Muitas das vezes, quando se prega a verdade, o seu coração se fecha, irmão, porque você está tendo uma visão errada daquilo que é verdade. Eu, assim, rápido, para a gente não tomar muito tempo, e a própria palavra do Senhor, o próprio Jesus, ele fala, o próprio Jesus, ele diz assim, quando Pedro ele faz um certo questionamento, o próprio Jesus olha para ele e diz, quer ir? Vai. Sim. Vai. Sim. Mas aí Pedro cai em si e diz, só o Senhor tem a palavra. Cara, o versículo, o capítulo que o pastor está trazendo aqui, ele abre um clarão na nossa cabeça, né?
ele traz um clarão na nossa cabeça. Capítulo 6, no início, quando aqueles homens vão atrás de Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: vocês não estão aqui por causa de mim, não, vocês estão aqui porque vocês comeram o pão e se saciaram. Aí o cara falava a verdade, irmão. Jesus nunca deixou de amenizou, sempre falou a verdade. Pedro, deu uma, chegou: mestre, eu vou morrer no teu lugar. Jesus virou para trás de mim: Satanás. Irmão, você está contando uma mentira nesse momento. Está me entendendo? O diabo usou ali os lábios de Pedro por algum momento de uma fragilidade humana. O diabo, entrou, usou a boca de Pedro para dizer assim: não, eu vou morrer no teu lugar. E Jesus vira e fala assim: para trás de mim, Satanás. Se hoje você percebe que o inimigo, por a fragilidade de alguém, está usando alguém, você repreender dessa forma, você é criticado. Irmãos, está na hora da gente crescer, sair da mentira e começar a crescer, a viver uma vida de verdade. Porque enquanto eu ficar tomando leitinho, irmão, bota a cabecinha aqui, chora, irmão, a gente não chega a lugar nenhum na nossa vida espiritual, no reino de Deus. O reino de Deus, Deus chamou homens e mulheres. Irmãos, eu não acredito que o Senhor vai levar, que a gente vai entrar dentro de uma batalha, né? Porque essa é a minha visão particular, tá, irmãos? Uma batalha do Armagedon com crianças, com meninos, homens e mulheres de fé provados. Sim, seres humanos que têm fraqueza, que sentem dores, que choram, mas que foram provados pelo Senhor, como o ouro é provado no fogo. Então não dá para viver de mentira. Aí eu vou dar um salto, né, irmãos? Porque a gente precisa evoluir. Versículo 9, o Salomão vai dizer assim: a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Luz e lâmpada são coisas totalmente distintas uma da outra, né? Está aí o pastor que pode me ajudar nessa área, né? A Bíblia fala lá no início do Gênesis, capítulo 1, se eu não me engano é o versículo 3, né? O Senhor disse, a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz que o Senhor disse assim no verso 3, haja luz e houve luz, havia sol, não tinha o sol, não tinha a lua. Por quê? Porque o próprio Deus, ele é a luz. Ou seja, a luz do justo, ou seja, ela brilha intensamente. Por quê? Porque ela não está conectada a um interruptor humano, onde é ligado e desligado. Não, ela está ligada ao próprio Deus que habita em nós e reflete a sua glória através da nossa vida. E quando ele diz, mas a lâmpada do ímpio se apagará. Por quê? Porque a lâmpada, ela necessita de quê? De uma corrente de energia. E ela precisa de alguém para ligar e desligar. Ela não está presa a alguém que pode ligar, a um homem. Ela está presa, a lâmpada está presa a um homem, ao que o homem pode fazer. Mas a luz não, a luz ela vem do alto, ela se manifesta do Senhor para a nossa vida. Entendeu? Então vamos dar um salto aqui, irmãos, para a gente prosseguir, porque ainda tem muita coisa pela frente, amém? Versículo 17, eu quero deixar o versículo 17 para a gente, que diz assim: o mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura, né? O mensageiro perverso, ele se precipita no... Irmão, isso aqui dá assunto para muito tempo. O mensageiro perverso, por quê? O mensageiro perverso, ele não tem compromisso com a verdade. E por ele não ter compromisso com a verdade, irmão, ele vai se precipitar no mal. Mas o embaixador, olha o que o Salomão diz, o embaixador, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor. E o embaixador fiel, ele, aleluia, ele produz cura. Por quê? Porque ele tem compromisso com Deus. O seu compromisso está ligado com o reino de Deus. Então aquilo que ele produz, ou aquilo que ele fala, aquilo que ele leva, aquilo que ele representa, na verdade é o próprio Deus, através daquela vida, para outras pessoas. Então ela vai produzir o quê? Cura. Cura. Mas o cara
né? O mensageiro perverso, ele não está preocupado. O perverso, irmão, ele está preocupado com o seu próprio umbigo. Ele está preocupado com as suas próprias necessidades. Ele está preocupado, querido, de ser adorado por alguém. A história ela conta que todo um reino, quando ele entrava em alguma divergência, antes se tinha a parte política. Era Sim. Quando um rei enviava um mensageiro para levar alguma informação a outro rei e assim ver quais seriam as medidas tomadas. Se por acaso esse mensageiro ele levasse mensagens duvidosas ou mensagens que não fossem genuínas do próprio rei, ele poderia desencadear uma guerra. Ele poderia desencadear um problema muito sério. Trazendo isso para nossas vidas, se nós, mensageiros do rei, olharmos o nosso próprio benefício, o nosso próprio interesse e começarmos a ministrar mensagens que não são do nosso rei, nós geraremos feridas em muitas vidas. Porque, infelizmente, é o que nós hoje vemos. Pessoas que se intitulam ou que trazem um nome, se dizendo ser isso ou ser aquilo, e começa a se falar coisas. A gente hoje tem visto muito descrédito, no meio até do povo de Deus, porque hoje se acostumou ou se aprendeu a usar para dar legalidade a uma mensagem o nome de Deus. Quando algo que se diz assim, eis que o Senhor te diz, subentende que o Senhor está dizendo, onde na verdade é apenas o interesse humano em querer dar validade a algo a qual Deus não está nessa causa. Em contrapartida, ele diz, o embaixador, ele traz saúde ou ele traz a cura. Justamente. É justamente aquele homem que é revestido do próprio Deus, aquele que leva o nome de Deus aonde ele vai. Embaixador, se você já deve ter prestado atenção, é aquele que representa algo em um lugar estranho. Seja onde você for, se você é um embaixador de Deus, você tem a responsabilidade de produzir vida. E quando o Salomão fala, irmão, isso é muito atual, cara. Foi escrito muitos anos atrás, mas é muito atual. Por quê? Porque o mensageiro perverso, ele está preocupado consigo, ele está preocupado com o holofote. Ele está preocupado em receber aplauso. Ele está preocupado de um próximo convite. Sabe? Um próximo púlpito. Irmão, eu sei o que eu estou falando e o que a gente vive hoje. Né? A gente para analisar e a gente vive hoje essa triste realidade. Só que ele se precipita no mal. Por quê? Porque ele vai gerando o mal na vida das pessoas que o ouvem, ou os que estão lhe ouvindo. Então ele vai gerando esse mal, né? De forma que, ou muitas vezes hoje, a gente tem que trabalhar para desconstruir coisas que esses mensageiros perversos construíram na vida de pessoas. E isso dá muito mais trabalho, né, para a gente, do que a gente está avançando com o reino de Deus, ganhando vidas. Por quê? Porque a gente está num trabalho de desconstrução de que mensageiros criaram. Por quê? Porque estavam preocupados com si próprios. Oh, que mensagem linda, que coisa boa, mas sempre fugindo do quê? Irmãos, esse provérbio ele vai sempre levar a gente nisso, mas sempre fugindo da verdade. Para quê? Para agradar alguém. O embaixador, ele tem compromisso, como o pastor colocou aqui, ele tem compromisso com aquele que o enviou para aquela terra, para aquele lugar. Então ele tem um compromisso, e esse compromisso é com o reino de Deus, e aí a gente não pode, né? Quer falar alguma coisa? Né? E isso traz saúde, traz paz, né? Eu acho Justamente. Que a grande questão é que se você está num lugar, irmão, se você está num lugar onde as pessoas só te falam aquilo que você quer ouvir, se torna um lugar confortável para você. E conforto, geralmente, ele te dá, não traz crescimento. Ele vai te deixar acomodado. E quando a gente fala de crescimento, né, o crescimento ele traz dores. Por exemplo, já é sabido que algumas dores que adolescentes sentem, né, do nada, não caiu, o cara está dormindo, acorda cheio de dor, o crescimento dos ossos. Porque quando o corpo está crescendo, os ossos, os músculos estão se expandindo. E isso traz uma dor. Então, esses lugares confortáveis que muitas mensagens têm nos deixado,
morar, que a gente, na verdade, tem nos deixado, não. A gente tem procurado buscar morar essa lá, morada, né? a gente tem procurado e fazer casa lá, irmão, muitas das vezes não está nos fazendo crescer e nos tornar, como o pastor falou, como a Bíblia nos fala, não tem nos tornado homens e mulheres, como Paulo diz para Timóteo, do que não tem do que se envergonhar. Eu só quero deixar assim a parte para te ensinar, para a gente perceber que é tão atual que a gente está falando da época de Salomão e agora a gente entra na época de Paulo. Lá em Gálatas ele diz: maravilho-me do que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há algum de vós que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É a mesma preocupação que Paulo tinha com o povo de Gálatas. Era a mesma preocupação. Eram os famosos mensageiros introduzindo uma mensagem de interesse próprio. Mas eu creio nesse dia que você é um embaixador, um representante de Cristo sobre essa terra. Aleluia. E para a gente entrar na reta final, né? Para a gente prosseguir aqui no final, irmãos. Não sei se vocês querem comentar algum outro versículo. Eu vou fechar aqui no 24 e no 25, para a gente caminhar para o final aqui, né? Os dois últimos versículos. O versículo 24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O que retém a vara odeia. Irmão, Salomão está dizendo: o que retém a vara, irmão, quem não disciplina seu filho, irmão, trata-o como bastardo. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 5 ao 8, de que o pai corrige o filho que ama, e o filho aceita a correção do pai, pois aquele que não aceita a correção é bastardo. Ou seja, irmão, se eu como pai não, aleluia, corrijo, né, o meu filho, se eu não, né, aí a gente pode ter várias interpretações aqui para a vara, irmão. A gente tem a interpretação da vara, né, a vara dá uma coça no momento certo, na hora certa. A gente tem a vara que é a própria palavra de Deus, porque se a gente criar o nosso filho no temor desta vara, irmão, a gente não vai precisar usar a vara da goiabeira. A vara também é a questão da medida, né? Ela é medida, a vara é medida de crescimento. Então, muitas vezes é melhor usar essa vara, que é a palavra, que isso aí vai evitar você usar a vara da goiabeira, né? Como era no passado, entendeu? Então, está chamando atenção para quê, irmãos? Está chamando atenção para a gente olhar de uma forma diferente para os nossos filhos, de como a gente está criando os nossos filhos, de como nós estamos o educando, de como a gente está levando ele na disciplina. Porque falar de disciplina hoje é um martírio. Disciplina hoje, irmão. Ah, que isso? Disciplina? Irmão, disciplina é corrigir, é colocar no caminho certo. E o maior problema é que disciplina hoje se tornou uma armadura, uma mortalha, sei lá, alguma coisa que é ruim, é pesado. E não é. Disciplinar é a melhor coisa que existe. E muitas vezes evita a gente colher lágrimas lá na frente. Eu acho que existe nos nossos dias muita, como se diz, né, muito mimimi em função dessa questão de disciplina. Nós aprendemos a nossa vida inteira que disciplina é respeito, disciplina é compreensão, disciplina é entender quem de fato nos ama. O grande problema é que quando a gente retém a disciplina sobre os nossos, eles crescem sem referência. E uma pessoa sem referência, ela não tem limites. Faz o que quer, como bem quer, da maneira que bem entende. Disciplinar entra também pelo lado físico, sim. Disciplinar, ela entra também pelo lado sentimental, sim. Disciplinar, ela entra pelo lado cultural também. Hoje a gente acha um absurdo como algumas famílias, o filho ele grita, ele esperneia, ele reclama e o pai abaixa a cabeça. Parece que estamos vivendo sob a ditadura de um pequeno rei dentro do nosso lar. Verdade. Só que a gente tem que parar, botar um freio e entender. Primeiro, quem é o rei
é o nosso Deus. Segundo, Deus me investiu de autoridade sobre o meu filho. E terceiro, meu filho sempre vai ser meu filho, me obedecendo e me respeitando como um pai. Entra-se num questionamento, né, que às vezes a gente fala assim, mas o pai, ele é isso, a mãe é aquilo, mas continua sendo pai. Se você quer ter uma vida abençoada, independente de quem pai seja, de quem a mãe seja, obedeça. Aleluia. Obedeça e respeite, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E lá em João capítulo 15 fala sobre vara, fala sobre a videira, sobre o lavrador. Fazendo um paralelo, a gente consegue entender que se a disciplina ela requer uma vara e nós somos a vara ligado na videira, significa que nós temos uma responsabilidade, sim, muito grande. E não vai ser outros que vão tirar isso de nós, porque foi o próprio Deus que nos colocou. Quer ter fruto? Limpe a vara, que ela dará mais fruto. Corrija, que ela será enxertada na videira verdadeira. Rapidamente, eu tinha anotado ali no telefone ali, sobre esse versículo 24, a questão quando o Salomão ele fala, o que retém a sua vara aborrece a seu filho. Quando ele diz assim, cara, era a hora de você corrigir, mas você não corrige. Eu anotei ali que muitos de nós temos sido omissos. A omissão é um grande pecado, irmão. A omissão é um grande pecado. Você vê algo e você poderia estar corrigindo, você poderia estar dizendo, você poderia estar disciplinando o caminho que é correto e você não faz. Não sei se porque você alega que você não tem tempo, ou porque nós alegamos que não temos tempo, ou porque nós alegamos que ele está crescendo, ele vai aprender. Muitas das vezes a gente é omisso por algumas coisas, esse tipo de pensamento. Mas de qualquer forma, irmão, a omissão é um grande pecado. Porque como foi colocado aqui já pelos pastores, a ordenança de corrigir, de disciplinar, Deus deu a nós. Nós não podemos ser omissos na missão que Deus tem nos dado. Perfeito. E o maior gesto de amor é disciplinar. Porque o pai corrige o filho que ama, né? E algumas coisas foi desconstruída, né? Na nossa caminhada, né? Porque alguém tentou desconstruir isso, né? A melhor colocação é essa. Qual é? Uma das colocações que eu tenho uma empatia, não aceito muito essa coisa assim. Eu não vou criar meus filhos como meus pais me criaram. O cara é trabalhador, o cara não se tornou sabe, uma pessoa ruim para a sociedade, mas o que o pai ensinou não serve para ele. Aí ele quer construir uma outra coisa que ele não tem conhecimento. Muitas vezes vai colher fora uma coisa que ele não tem conhecimento, trazendo para dentro da sua casa. E vai desconstruir tudo aquilo que um dia o seu pai começou a construir na sua família e começa a perder por aí. Sabe? Porque disciplinar é gesto de amor. Eu queria opinar um pouco sobre isso, Sim. Porque eu tinha muito esse pensamento. Alguns anos atrás, né? A gente vai crescendo, a gente vai avançando no conhecimento de Deus, da palavra do Senhor, a gente vai avançando. Eu tinha esse pensamento. Eu pensava assim, eu não quero criar meus filhos como meus pais me criaram, porque eu acho que algumas coisas da criação dele não foram muito legais. Mas depois de um tempo, Deus vai te revelando algumas coisas. Eu fui pensando, cara, nós somos, como o pastor falou, homens trabalhadores, homens que ali tentam manter a honestidade na sua vida todos os dias. Homens de Deus, sabe, que prezam pela palavra de Deus. Por que eu não vou? Só que aí eu entendi uma outra coisa. Por que muitas vezes a gente fala que não quero criar meus pais meus filhos como meus pais criaram? Porque muitas das vezes a dificuldade que a gente foi criado, ou aquela palavra dura que nossos pais davam, aquilo dali marcou a gente. O que acontece? O ser humano ele é muito mais marcado pelas coisas mais duras da sua vida, eu não vou dizer ruins, mas as coisas mais duras da sua vida, do que pelas coisas boas. No entanto, como cristão, a gente tem que aprender que as coisas duras que a gente passa pela nossa vida são ensinamentos. E são ensinamentos muito grandes. Irmão, hoje eu tenho esse pensamento, que o tênis que meu pai deixou de comprar, que ele não pôde me dar, me deu a salvação. Eu estou falando de reino de Deus. Sim. Porque quantos pais precisam fazer isso para poder dar aos seus filhos?
O filho cresce tendo tudo. Quando ele não pode dar, ele vai roubar. Sim. E aí entra no último versículo que a gente fecha aqui, né? Aí vai dizer assim, ó: o justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome, sempre tem necessidade, certo? Ou seja, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10, o apóstolo Paulo vai fazer: tende com o que comer e com o que se vestir, contentai-vos. Ou seja, se nós temos sempre o bastante para nos... o justo, ele tem o bastante para estar satisfeito. Ou seja, por quê? Porque o Senhor nos faz entender, porque o Senhor nos satisfaz. Pastor Adir. Eu queria deixar apenas, sintetizando isso tudo para nossas considerações, de que o Senhor, Ele nunca desistiu de nós. Pelo contrário, o Senhor, Ele sempre fez bom grado de que nós viéssemos a encontrar nele a nossa razão de existência. E que esses versículos que nós assim desfrutamos, ele possa servir para mim, para você, para a sua família, como uma bússola, como algo que nos dê uma direção, que nos conduza a uma vida, não é próspera no sentido de ter muito, mas é uma vida próspera de que a cada dia o Senhor tem nos dado a nossa necessidade. Que essas considerações elas possam encontrar uma morada no teu coração e dentro do teu lar, em nome de Jesus. Daniel. A minha consideração final é para que você sempre esteja atento à palavra do Senhor. Porque estando atento à palavra do Senhor, vai haver crescimento. E você vai saber a hora certa de corrigir, a hora certa de não falar, a hora certa de se calar, ou a hora certa de falar. Você vai saber quando falar, você vai saber que não deve falar mentira em algum momento, porque tudo isso é a palavra do Senhor que nos ensina. É a palavra do Senhor que nos demonstra, é que nos ensina, que nos corrige, como disciplina. Amém? Então a minha consideração final é essa: esteja sempre atento àquilo que as Escrituras estão dizendo, àquilo que Deus está falando. Amém? Louvado seja Deus, amém? E para a gente terminar, né, eu quero deixar para a tua vida nessa noite o que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo 10 e versículo 11. Eu encerro aqui nosso estudo. Diz assim, ó: diz assim a palavra de Deus: o que eu quero é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Querido, que o Senhor te abençoe poderosamente. Aleluias. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, e que você possa usufruir desta palavra, porque ela emana do alto para abençoar a tua vida. Um forte abraço, até o próximo estudo em nome de Jesus.